A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Cast News, o podcast semanal que em 15 minutos deixa você informado sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. A importância da geração Z como ouvintes de podcast. Uma mudança significativa na postura dos podcasters que começam a caminhar para além do áudio. Uma oficina de sonoplastia gratuita do Danilo Battistini e a nova temporada do Olhares Podcast da Aline Hack estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 39ª edição do Cast News. No programa de hoje, a gente já começa falando sobre o público de podcasts que mais cresceu no último ano, a geração Z, ou seja, as pessoas que hoje têm entre 13 e 27 anos. O dado vem da pesquisa Culture Next do Spotify, que é realizada todo ano e que na sua última edição revelou que a geração Z é a que mais cresce em consumo, não só de podcasts, mas também de música. Esses jovens buscam nos podcasts conteúdos mais profundos em comparação com as redes sociais e de fontes mais confiáveis. Segundo a pesquisa, os podcasts são mais confiáveis porque a mídia é democrática e possibilita uma grande diversidade de perspectivas e fontes. Isso se reflete principalmente nos podcasts educacionais, que tiveram aumento de público em categorias como educação, religião, saúde e história. Outras categorias que também têm sido mais consumidas por esse público da geração Z são esportes, ciência, música e true crime. E quanto à influência que os apresentadores de podcast detêm sobre esse público, nada de novo. Somos influenciadores de opinião e comportamento. Tanto é que marcas parceiras do AdSense do Spotify estão sendo incentivadas a investir em anúncios que aprofundem tópicos relevantes para a geração Z, especialmente se forem feitas na forma de anúncios lidos pelos apresentadores. E ainda falando de números, mais de 80% dos ouvintes norte-americanos têm interesse em ouvir podcasts na rádio, de acordo com um estudo conduzido pelo Podcast Radio e a Coleman Insights. Na pesquisa, que falou com 500 ouvintes de 18 a 64 anos, o conceito do Podcast Radio, que adapta o conteúdo de podcasts para uma experiência de rádio 24 horas por dia, foi aprovado pelo público. A Beasley Media Group já incorporou esse formato em 4 regiões dos Estados Unidos, na intenção de ajudar os ouvintes a conhecerem novos podcasts e também de atingir um público maior, que é o de ouvintes de rádio. E assim, surge mais uma grande oportunidade para publicidade no áudio digital. Quem investir nessa parcela consegue atingir tanto o ouvinte de podcast quanto o ouvinte de rádio tradicional. É ou não é um excelente negócio? E a Audible, o serviço de audiobooks da Amazon, foi lançada oficialmente no Brasil, oferecendo 3 meses gratuitos para membros do Amazon Prime. Quem não assina o Prime também pode testar o aplicativo, mas só por 30 dias. Depois do período de teste, a assinatura passa a custar R$ 19,90 por mês. A Audible Brasil oferece acesso a mais de 100 mil títulos em vários idiomas e tem a opção de download dos audiobooks para ouvir offline.
No aplicativo, os usuários podem visualizar informações detalhadas sobre os audiobooks, ajustar a velocidade de reprodução e usar um timer para pausar a reprodução no tempo desejado. Os assinantes também podem comprar livros com até 30% de desconto. Ainda em notícias da semana. De acordo com insights de vários profissionais que participaram do evento IAB Podcast Upfront em Londres, os podcasts estão entrando em uma nova era que vai além da produção de conteúdo em áudio. As opiniões de 2023, comparadas com as de 2021, mostram uma diferença muito grande sobre como os podcasts são percebidos. Se antes o podcast era visto como um canal emergente, hoje a produção de podcast conta com muito mais elementos do que só o áudio. O vídeo, especialmente por conta do YouTube, é um tópico constante e a ascensão do videocast é vista como um possível futuro do podcasting, entre muitas aspas, na minha opinião, porque o maior trunfo da mídia sempre foi o áudio. Além disso, muitos criadores e plataformas estão expandindo seus horizontes, buscando criar conteúdos para streamings, eventos ao vivo, cinema e TV. E a gente do Cast News quer saber o que você, ouvinte de podcast, produtor de podcast, pensa sobre isso. O podcast é uma mídia para conteúdo cruzado, uma ferramenta de divulgação, os vídeos são essenciais. Fala pra gente, comenta nas nossas redes sociais, @castnewsbr, no Instagram e no Twitter, porque é interessante saber como essa discussão chega aqui no Brasil. A análise completa sobre essa nova era do podcasting está disponível lá no portal do Cast News, em castnews.com.br. A Agência da ONU para Refugiados recomendou 8 podcasts que contam as histórias de cidadãos refugiados, dando voz a eles e compartilhando seus desafios longe de seus países de origem. Os podcasts são o Cruzando Fronteiras, que narra a jornada de Hugo Boscan, um refugiado venezuelano, o Existo Podcast, que apresenta a história de Milagros, uma refugiada venezuelana no Brasil, o Assunto, que discute a crise dos 110 milhões de refugiados no mundo e o papel do Brasil, o Café da Manhã, que aborda o refúgio LGBTQ+, no Brasil, o Refugiados, que história é essa?, que explora o conteúdo histórico dos refugiados, os Sotaques do Mundo, um podcast produzido por refugiados que compartilham as suas experiências, o Pode Migrar, que fala sobre migração e refúgio no Brasil, e o Refúgio em Pauta, um podcast da própria agência da ONU que fala sobre a integração dos refugiados que vivem no Brasil. Com esses podcasts, os ouvintes podem compreender mais sobre os desafios que os refugiados enfrentam, desde pautas como educação e gênero até como lidam com fome e filhos. Um conteúdo muito sensível e necessário para a gente exercitar a humanidade nesse momento tão delicado do mundo. E o Spotify surpreendeu os analistas ao apresentar um terceiro trimestre lucrativo em 2023, com um lucro operacional de 32 milhões de euros. A receita aumentou 11%, enquanto os gastos operacionais diminuíram 13%. O número de usuários ativos mensais cresceu 26%, superando as expectativas em 2 milhões. Os assinantes da plataforma também aumentaram 16%, chegando a 226 milhões, e a receita de anúncios em podcast cresceu de forma constante, graças ao aumento nas impressões de anúncios em podcasts originais e licenciados. Além disso, o Spotify destacou várias novas adições à plataforma, incluindo audiolivros, uso de IA para clonar vozes e a integração com o Patreon. O relatório completo está disponível no site do Spotify para consulta pública. E mais, a plataforma de podcasting Podio firmou uma parceria com a Anuvo, uma empresa árabe especializada em entretenimento a bordo de aviões e navios.
Com essa parceria, os podcasts da Podio vão ser disponibilizados em voos da Anuvo como uma das formas de entretenimento para os passageiros. Ambas as empresas destacaram a importância da parceria para diversificar o conteúdo e a experiência dos viajantes. Por enquanto, eles não informaram quando exatamente os podcasts vão ficar disponíveis e, embora essa não seja a primeira vez que uma companhia aérea quis incorporar podcasts e videocasts em seus serviços de entretenimento a bordo, essa foi a primeira parceria oficializada no setor. A produtora britânica B7 Media lançou na semana passada a plataforma Audioteria para hospedagem e publicação de audiodramas independentes. Os ouvintes podem comprar títulos diretamente no site e reproduzir no aplicativo da Audioteria. O objetivo da plataforma é oferecer uma alternativa mais barata para o ouvinte de audiodramas, batendo de frente com os custos operacionais das plataformas maiores. A B7 também espera que o aplicativo se torne o destino preferido para os amantes de audiodramas, o que é uma meta ambiciosa com certeza. E uma startup americana criou um novo apetrecho que pode ser útil para criadores de conteúdo digital, o Rewind Pendant, um colar que transcreve áudio com o auxílio de inteligência artificial. De acordo com os desenvolvedores, o colar grava e transcreve a voz do usuário e o que ele ouve, com recursos que garantem proteção de dados pessoais. Os áudios e transcrições são armazenados direto no dispositivo do usuário, evitando que a empresa tenha acesso às informações. Por enquanto, o Rewind não foi lançado oficialmente, mas já está na pré-venda por $59, mais ou menos R$300. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. O nosso amigo Danilo Battistini ministrou mais uma oficina de edição de áudio que está disponível gratuitamente no YouTube. O Danilo, que é produtor musical, foi convidado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro a dar um aulão sobre sonoplastia, edição, Foley e sound design. Na oficina, ele abordou aspectos teóricos e práticos, destacando a importância do áudio e a narrativa por trás de cada som. Ele também discutiu a diferença entre edição e mixagem, além de explorar diferentes tipos de microfones e gravadores. Lembrando aqui que essa não é a única oficina gratuita do Danilo, porque em agosto deste ano mesmo ele também ministrou um workshop de produção de vinhetas para podcasts e a gente noticiou aqui, é só buscar lá no Cast News. Então, se você quiser assistir a oficina do Danilo Battistini na íntegra, a aula de 2 horas está disponível no YouTube, no Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ e, é claro, lá no nosso portal do Cast News. Sobre lançamentos, a mãe do cantor Emicida está lançando novos episódios do podcast Café com Dona Jacira, que já tem o primeiro episódio disponível nas principais plataformas de áudio. O podcast trata de temas como autoconhecimento, ancestralidade, maternidade, amadurecimento, questões relacionadas à idade e feminilidade e muitas memórias de vida compartilhadas pela Dona Jacira. A temporada vai ter 6 episódios em que os ouvintes vão poder viajar nas tradições antigas da infância da apresentadora e também em muitas memórias sensoriais. Segundo a Dona Jacira, o programa vai ser especialmente voltado para o diálogo e fortalecimento feminino. E está no ar também a nova temporada do Olhares Podcast, da nossa querida Aline Hack, a advogada cansada, apresentadora, tuiteira e colunista do Cast News. A nova temporada tem foco nos movimentos sociais, especialmente nos movimentos feministas no Brasil, e explora como esses movimentos se integram com organizações, o seu potencial de se tornarem ONGs e como influenciam políticas públicas e documentos internacionais. Tá de brincadeira não, Alinoca, hein? Os episódios do Olhares Podcast
são lançados a cada 15 dias e seguem destacando as lutas e conquistas das mulheres, promovendo a equidade de gênero. É um assunto tão necessário quanto sempre, então você não está só convidado, mas está intimado a conferir. E na recomendação nacional da semana, a gente tem um podcast que começou de uma forma bem diferente do que é hoje. O programa Manda Notícias, apresentado pelas jornalistas Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro, no começo eram áudios de 1 minuto distribuídos no WhatsApp para moradores da Zona Sul de São Paulo. O objetivo era dispersar notícias importantes e combater a desinformação e fake news sobre a Covid-19 em 2020. Hoje em dia, o podcast é muito mais que isso. Além da curadoria de notícias, o Manda Notícias também entrevista artistas locais e nomes relevantes que promovem a cultura na periferia e cria uma conexão muito única, cultural e rica com o público da periferia. O programa já está na sua 5ª temporada, é publicado em áudio e vídeo no YouTube e está disponível nas principais plataformas de áudio, então não deixa de conferir. E lembrando que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades com o podcast aqui no Cast News. Se você tem vagas remuneradas para sua empresa, para o seu projeto, ou se você precisa de alguém para participar do seu podcast, é só você mandar para a gente no e-mail contato@castnews.com.br que a gente vai publicar na nossa newsletter, que é distribuída 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Além disso, se você mandar também uma pequena apresentação do seu podcast, a gente pode selecionar ele para apresentar aqui na Recomendação Nacional da Semana. E essas foram as notícias da 39ª edição do Cast News. Todas elas você pode ler na íntegra no nosso portal em castnews.com.br. Lá você também pode assinar a nossa newsletter, que você recebe toda semana às quartas e sextas-feiras, com as manchetes das principais notícias que são publicadas no portal. Mas se você quiser receber em primeira mão, eu recomendo entrar para o nosso canal público no Telegram, através do link t.me/castnews_br, porque ali sim você recebe imediatamente o link das notícias assim que elas são publicadas no nosso portal. Nas redes sociais, você pode seguir @castnewsbr no Twitter e no Instagram. Você pode mandar também o seu comentário, a sua sugestão de pauta na postagem de qualquer notícia do portal ou então por e-mail podcast@castnews.com.br. E também não esquece de assinar o Cast News na sua plataforma de áudio preferida, e se você ouve no Apple Podcasts ou no Spotify, clica lá nas 5 estrelinhas pra gente indexar cada vez melhor e chegar para um número cada vez maior de pessoas relacionadas à nossa indústria do podcast. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem. Jogue hoje mesmo Assassin's Creed Mirage, lançamento da renomada franquia de sucesso dos games. Você irá controlar Basim, um assassino inteligente e misterioso que precisa acabar com um grupo secreto na majestosa cidade de Bagdá durante o seu auge, com gráficos e jogabilidade incríveis. Você confere Assassin's Creed Mirage, disponível para PlayStation, Xbox e PC.